Esta conferência será gravada agora. Oi, pessoal, tudo bom? Inicialmente, eu queria parabenizar o pessoal da oftalmomonitoria da UFRN por preparar esse período suplementar da universidade, na qual nós estamos todos em casa, né? Se isolando o máximo possível, tentando diminuir essa curva de infecção corona. E aí eles tiveram a ideia de, nesse período, lançar algumas aulas de revisão, inicialmente com foco direcionado para os alunos da graduação, que estão há muito tempo sem ter o convívio com a oftalmologia, e depois abrir espaço para todos, e eu já gostaria de dar os parabéns pela essa iniciativa. Então, hoje nós vamos começar falando um pouquinho para vocês sobre anatomia. Serão em torno de 3 ou 4 finais de semana, não só de anatomia, mas o tema hoje é falando um pouco sobre anatomia. E aí, no final, a gente vai discutir e falar um pouquinho de algumas questões que foram lançadas ontem para vocês. Né? Espero que todos tenham tentado realizar. As questões são tranquilas, mas a gente vai falar um pouquinho no final, ok? Então, a gente vai... Como é que vai acontecer a nossa reunião? Vou falar um pouco sobre o que a gente já viu de anatomia, e aí, no final, a gente dá uma parada, rever os casos, as questões e tira algumas dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Todos estão conseguindo ver minha tela aí? Dá um joinha se todo mundo estiver vendo aí, só para eu saber que está tudo em paz. Ok? Estão me escutando bem? Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia da órbita, né? Relembrando nosso período inicial, relembrando os primeiros períodos no anatômico. Então, quando a gente fala de órbita, a gente deve lembrar do seu conceito de órbita, né? Sempre eu falo um pouco e brinco qual o conceito da órbita. Então, a órbita é uma cavidade, né, localizada no crânio, dos lados. Tem a forma, como uma estrutura óssea, toda estrutura óssea ela tem uma forma. Então, lembrando nossas primeiras aulas lá em anatomia, lá no básico, então ela tem uma forma, é uma cavidade que tem uma forma de uma pirâmide vazia, quadrangular, aberta na parte anterior, que é protegida pelas pálpebras, e o seu ápice é fechada, voltada da região para a região medial. Ela pode ter uma forma também de uma pera. Alguns autores descrevem que tem uma forma de uma pera, só que seu talozinho seria o canal óptico. Então, o volume da órbita é mais ou menos em torno de 300 milímetros cúbicos e é formado por alguns ossos, que a gente pode ver aqui no detalhe, tem os nomes aqui para vocês acompanharem. Então, nós temos o osso frontal, em azul, esse outro osso aqui, o zigomático, o maxilar, o lacrimal, o etmoidal, e esse outro aqui, bem peculiar, o esfenoidal. Então, a junção desses 7 ossos, ela forma a órbita. Recapitulando, então, frontal, zigomático, maxilar, lacrimal, etmoidal, esfenoidal e o palatino que eu tinha esquecido, ou a porção orbital do palatino. Na parte superior, podemos, aqui na parte superior da órbita, podemos palpar suas bordas. Né? Se a gente conseguir colocar a mão aqui na testa, a gente consegue palpar essa órbita. Então, nós temos a parte superior, em cima da órbita, temos a borda supraorbitária, que é composta pelo osso frontal, como a gente se encontra aqui. E aí, quando a gente olha para essa foto, a gente se depara com esse ponto anatômico aqui, que aqui é um ponto e aqui é uma fissura.
Então, seria a fissura que se encontra na borda supraorbitária, a fissura supraorbitária. Esses pontos anatômicos são interessantes, só a cadeira fazendo barulho. Esses pontos anatômicos são interessantes porque eles dão nome a estruturas que passam próximas ou dentro desses pontos anatômicos. Então, aqui na fissura supraorbitária, se espera passar alguma coisa com esse nome, supraorbitário. Então, nós temos o acesso aqui do nervo supraorbitário e dos vasos supraorbitários. Então, borda superior. Na borda temporal, borda lateral, nós temos o osso frontal e o zigomático. Na borda inferior, nós temos o zigomático e o maxilar. E aqui nós temos outro ponto anatômico interessante, só que aqui é um orifício. Se aqui na borda supraorbitária nós temos a fissura supraorbitária, aqui na borda infraorbitária nós vamos ter o forame infraorbitário, que dá passagem ao nervo infraorbitário. E aqui nós temos a borda medial. A borda medial, diferentemente das outras bordas, elas não são contínuas. Se vocês perceberem aqui, a parte superior, ela desce sobre esse osso lacrimal, ó, e a parte inferior, ela sobe aqui pelo zigomático. Então, nós temos um espaço entre a parte posterior da borda medial e a parte anterior. É como se dividisse essa borda em duas regiões anatômicas, uma região anterior e uma região posterior. Elas não são contínuas. E entre elas, nós temos um espaço. Esse espaço é a fossa do saco lacrimal. Então, se vocês perceberem aqui, essa região mais avermelhada aqui, que é o osso lacrimal, é desenhada, então, essa borda posterior. Como essa borda é bem fina em relação às outras bordas, que são rombas, ela é como se fosse uma crista. Então, nós temos uma crista posterior e nós temos uma crista anterior. A crista posterior é formada pelo lacrimal e a crista anterior ela é formada pelo maxilar. Como essa região é uma região lacrimal, quando a gente estiver estudando o sistema lacrimal, ele é um ponto anatômico muito importante, porque nessa cavidade aqui, nessa fossa, nós vamos encontrar o saco lacrimal. Então, é intitulado essa região como fossa do saco lacrimal. Então, nós temos o osso lacrimal aqui, a fossa do saco lacrimal e essa parte anterior da crista, nessa região que é o maxilar. Um ponto anatômico que eu passei batido foi esse ponto aqui fininho, ó, esse orifício, que é o forame zigomático. O forame zigomático ele vai passar o nervo zigomático. Tanto o nervo zigomático, que fica inferiormente, como o nervo infraorbitário, que passa pelo forame infraorbitário, eles são ramos de um dos nervos que a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Então, cavidade a órbita, formada por 7 ossos, e ela contém algumas estruturas. O principal é o olho, né? O globo ocular. Mas ela contém vasos, contém gordura orbitária, né? Contém nervos e contém músculo. Então, quando a gente olha mais para dentro da órbita, né? A gente falou das bordas, e agora a gente entrando na órbita, a gente consegue ter uma impressão 3D da sua profundidade, né? Já falei que o volume dela é em torno de 30 milímetros cúbicos, mas quando eu olho para dentro, a gente encontra alguns pontos anatômicos, né? Esse orifício aqui, encontrado nesse osso, né? Que também possui esses outros espaços aqui, né? Então, recapitulando, aqui em cima na órbita nós temos a fissura supraorbitária, porque está em cima da órbita, e aqui o forame infraorbitário. Aqui nós temos estruturas ou fissuras dentro da órbita. Então, aqui, como aqui em cima, a fissura supraorbitária e o forame infraorbitário, aqui nós temos uma fissura orbitária, porque está dentro da órbita superior, e uma fissura orbitária inferior. Se eu perceber essa fissura orbitária superior, nós observamos que ele divide esse osso aqui. É o esfenoide. Ele divide esse osso em dois espaços, em duas estruturas, uma menor e outra estrutura maior, que parecem ser asas. Só que essa asa do lado esquerdo desenvolveu e essa asa do lado direito não desenvolveu. Então, seria a asa menor do esfenoide e essa outra aqui, mais lateralmente,
a asa maior do esfenóide. Então, o que é que divide a asa maior da asa menor? A fissura orbitária superior. Então, nós temos fissura orbitária superior, fissura orbitária inferior, e esse espaçozinho, que é um forame, que é o forame óptico, que se encontra na asa menor do esfenóide. Essa região posterior aqui, que é como se fosse o ápice da pirâmide, ela é a região mais importante da órbita, né? Porque é onde ela vai conter o nervo óptico. Então, esse nervo óptico ele tem que ser bem protegido para alguma lesão. Então, esse ponto aqui anatômico é extremamente importante. Então, na asa menor do esfenóide, nós temos o forame óptico, que dá passagem ao nervo óptico e a artéria oftálmica. Nervo óptico e artéria oftálmica. Se a gente tem artéria oftálmica, consequentemente, a gente vai ter veia oftálmica. E a relação ela se mantém aqui também. Para cada artéria, nós temos duas veias. Então, se no forame óptico nós temos o nervo oftálmico e a artéria oftálmica, nós precisamos localizar as duas veias oftálmicas. Olha como é interessante. Na fissura orbitária superior, elas sai da órbita uma veia oftálmica superior e na fissura orbitária inferior, com algumas variações, nós saímos da órbita com a veia oftálmica inferior. Então, esses são os pontos importantes nesse primeiro momento aqui, ok? Então, se a gente pensar, o teto da órbita é formado por que ossos, né? Isso tem importância? Quando a gente vai estudar fraturas orbitárias, isso tem um pouco de importância. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. Então, o teto da órbita é formado pelo osso frontal e, mais profundamente, pela asa menor do esfenóide. A parede lateral da órbita ela é formada pelo frontal, pela asa maior do esfenóide e pelo zigomático. A parede inferior é formada pelo zigomático, o maxilar, e essa porçãozinha que se encontra na órbita, que é a porção orbitária do osso palatino. E a parede lateral, formada por maxilar, lacrimal, etmoidal e o corpo do esfenoide. Então, a relação ela é 2 ossos superiores, 3 ossos laterais, 3 ossos inferiores e 4 ossos mediais. E essa órbita ela se relaciona com as estruturas acima, abaixo, medialmente e lateralmente. Então, nós, na face, nós temos alguns seios, né? Então, superiormente, nós temos o seio frontal, ok? Inferiormente, nós temos o seio maxilar e aqui as células etmoidais. Quando a gente faz esse corte aqui, nós observamos a relação anatômica dessa órbita. E é importante essa relação anatômica, porque algumas infecções, alguns tumores têm relação com a órbita e podem causar complicações na órbita. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho. Então, a parede superior, se a gente notar aqui, ó, relembrando o teto da órbita, ela é formada pelo osso frontal e asa menor do esfenóide. E a relação anatômica que a gente tem com a parede superior é o seio frontal. E essa região aqui, que é a região dentro da cavidade craniana, que é a fossa anterior do crânio. Okay? Então, a relação anatômica superior é o seio frontal e a fossa anterior do crânio. E aqui nós observamos o quê? A relação anatômica inferior da órbita, né? Do assoalho da órbita. Então, ela é formada pelo seio maxilar. E o que é que essa imagem nos diz? Então, aqui nós estamos falando um pouquinho de fratura de órbita, né? A órbita ela é aberta anteriormente, lembra, e fechada posteriormente. Só que posteriormente a gente tem alguns pontos anatômicos. Só que esses pontos anatômicos são pequenos, geralmente fechados por faces, né? Essas faces elas protegem as estruturas que passam, que entram e saem da órbita. Então, a única região que é aberta é a parte anterior. E quando a gente fecha essa parte anterior e comprime essa parte anterior, uma força de expansão para as paredes vai acontecer. Então, as fraturas mais comuns de órbita, quando a gente tem um trauma de órbita, é o assoalho da órbita e a parede medial. Então, o assoalho da órbita, ela tem duas coisas importantes, tem relação anatômica com a fossa maxilar e também lá um pouco mais atrás as células aéreas do palato. Mas o mais importante ponto anatômico para lesão é
o seio maxilar. Então, quando a gente tem uma fratura, a gente chama de explosão em blowout, então as estruturas que se encontram, dependendo de como é essa fratura, maior ou menor, as lesões, as estruturas que encontram na órbita, elas vão adentrar, né, nessa cavidade. Então, aqui a gente observa os ossos, esse músculozinho inferior aqui, que é o reto inferior, e a gordura entrando nessa cavidade. E como seria, se a gente pensasse um pouquinho, os sinais clínicos que a gente possa suspeitar de uma fratura da órbita? Então, se os músculos, eles realizam algumas funções na órbita. E quando eu encacero esse músculo, que é o reto inferior, e o oblíquo inferior, nessa região, ele fica preso nessa região músculo, junto com os ossos. Então, ele dificulta a movimentação do globo ocular, principalmente naquele movimento antagônico. Ele está pinçado ali embaixo. Então, se ele está preso ali embaixo, quando eu tento olhar para cima, ele não consegue, porque ele está fixo naquela região. Então, um dos sinais de uma fratura de órbita é a dificuldade do paciente de elevação do olho, né? Então, é observado nessa imagem aqui. Uma criança, ela teve uma fratura de órbita, às vezes a fratura é pequena, você não vê o olho vermelho, mas a criança ela pode chegar reclamando que tem diplopia. Por que diplopia? Porque o olho ele não está alinhado, ele está um pouco mais caído. Então, se a gente observar aqui, o olho ele vai entrar nessa cavidade, então ele vai desalinhar, vai ficar um pouco mais baixo. Então, isso gera diplopia. Então, quando o paciente chega depois de um trauma, reclamando de diplopia, você tem que pensar que pode ter fratura de órbita. Então, aqui na elevação do olho direito, que era o olho normal, ele consegue elevar, mas o olho esquerdo ele não consegue, porque as estruturas que estão aqui embaixo estão fixas na parede. Então, impede que o olho suba como uma pinça. Ele vai ter diplopia, dificuldade de elevação, e outra coisa que a gente deve pensar é uma enoftalmia, que seria um olho menor. Esoftalmia, um olho para fora da órbita, enoftalmia, um olho um pouco para dentro da órbita. E aqui o olho ele entra, então ele vai ter enoftalmia. Então é a tríade clássica de um paciente que sofre trauma orbitário. Então aqui a gente pode observar na tomografia um sinal chamado de sinal da gota, onde ocorre uma fratura em blowout da parede inferior, que é formada pelo zigomato maxilar e o palatino, a porção orbitária, e essa quantidade de gordura e dos músculos aqui, o reto inferior e o oblíquo inferior, ficam fixos aqui no osso. Então a gente espera que a gente não consiga levantar o osso, não porque o músculo não tem atividade, não porque o seu antagonista, o reto superior, não consiga levantar, mas sim porque o músculo está fixo lá, está preso como uma pinça. Então, a fratura do assoalho da órbita, fratura em blowout, que é bem visto em concursos e provas de residência. Vamos falar um pouquinho da inervação. Então, relembrando um pouquinho da inervação, nós temos 12 pares cranianos, né? O oftálmico, o óptico, o oculomotor, troclear, abducente, trigêmeo, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngico, vago, acessório e hipoglosso. Então, a gente vai falar um pouquinho os que têm relação com a órbita, né? Então, o segundo par, a gente já sabe que ele entra na órbita através de forame óptico, junto com a artéria oftálmica, né? Na asa menor do esfenoide, no ápice da órbita. E nós temos os músculos extraoculares, né? Se a gente tem... Anatomia é muito certo. Se ele determina a nomenclatura de uma determinada estrutura, determinado músculo, enfim, que seja, se a gente tem músculos extraoculares, a gente vai ter músculos intraoculares. Senão, se a gente tivesse só por fora, seria músculos oculares. Então, para determinar a localização, ele mostra, nós temos músculos extraoculares por fora e músculos intraoculares. Então, a relação de 2 para 1. Então, nós temos 6 músculos extraoculares e 3 músculos intraoculares. Se a gente considerar o levantador da pálpebra também compondo esse sistema, nós temos 7 músculos extraoculares. E esses músculos eles são inervados pelo terceiro par, pelo quarto par e pelo sexto par. Eles estão em vermelho aqui para mostrar que esses músculos são porção motora, porque existem nervos sensitivos
existem nervos motores e existem nervos mistos, né? Como é o caso do trigêmeo. O trigêmeo ele possui uma parte sensitiva e uma pequena parte motora, para os músculos da mastigação. Então, a gente vai falar um pouquinho desses nervos relacionados com a órbita. Então, quando a gente observa mais de perto o ápice da órbita e aquelas estruturas na qual os nervos eles entram na órbita e os vasos eles entram e saem da órbita, nós nos deparamos com aquela imagem inicial, onde nós temos o foro amniótico, ok? E a fissura orbitária superior e a fissura orbitária inferior. Então, como eu falei inicialmente, o foro amniótico se encontra na asa menor do esfenóide e nós temos duas estruturas que passam por ele, como o nervo óptico e a artéria oftálmica. E aqui nós temos as veias oftálmicas, veia oftálmica superior, veia oftálmica inferior. Veia oftálmica superior passando na fissura orbitária superior e a veia oftálmica inferior passando na fissura orbitária inferior. O segundo par craniano vai ser o nervo óptico e o terceiro, voltando aqui, ele é o óculo motor, né? O óculo motor é responsável pela inervação de alguns músculos. Então vamos ver o que é que ele nos diz aqui. O óculo motor ele é responsável pelo músculo reto superior, que é esse pequenininho aqui, ó, reto inferior, reto medial, aqui é a órbita direita, o oblíquo inferior, que não se encontra nessa imagem, porque ele é o único dos músculos extraoculares que tem origem na parte anterior da órbita, que a gente está mostrando a parte posterior da órbita, e esse outro aqui, que é o músculo levantador da pálpebra superior. Então, são esses que compõem, que o nervo oculomotor é responsável pela sua inervação. Então, o reto superior principalmente levanta o olho, o reto inferior, existem outras funções, a gente vai ver mais na frente, o reto inferior, ele abaixa o olho, o reto medial, ele faz a adução do olho, ele coloca o olho na linha média, né? Nós temos outros músculos extraoculares, como o músculo retrolateral e o oblíquo superior. Então, eles têm inervação própria. Então, o retrolateral, ele é o abducente, que é o sexto par, e o troclear, ele é o quarto par. Então, nós temos 6 músculos extraoculares e nós temos 3 inervações para esses 6 músculos, o oculomotor, o troclear e o abducente. Esses músculos, eles têm origem, né? A gente lembrando um pouquinho da anatomia, eles vão ter a sua origem e a sua inserção. Então, a origem desses músculos extraoculares, com exceção do músculo oblíquo inferior, que a gente já sabe que é na parte anterior da órbita, é no ápice da órbita. Então, aqui nós temos essa região ao redor do nervo óptico, é chamado de ápice da órbita. Existe uma face que se adere ao osso, e aí essa face é de onde sai a origem desses músculos. Então, o reto superior, aqui o reto medial, o reto inferior, o reto lateral. Então, eles todos têm origem, junto com o oblíquo superior, aqui, ó, eles têm origem no ápice da órbita. Se a gente observa essa imagem, os músculos retos, eles fazem um círculo aqui ao redor, na sua origem. Eles como abraçam o nervo óptico, eles protegem o nervo óptico, né? Então, existem estruturas que ficam dentro desse círculo, que nada mais é que um cone, porque os músculos eles estão juntos na sua origem, mas eles migram anteriormente, se abrindo, formando mais ou menos um cone, né? Então, eles protegem essa região. Então, as estruturas que se encontram aqui dentro dessa região são chamadas estruturas intraconais. E as estruturas que estão fora desse cone muscular são chamadas estruturas extraconais. Isso é importante quem trabalha com anestesiologia, para quando vai fazer uma anestesia oftalmológica, o oftalmologista pede, por favor, faça uma anestesia intraconal. Então, ele sabe que ele precisa de um volume, de um determinado tamanho de agulha para chegar nessa região aqui
e paralisar essas estruturas, esses nervos que se encontram na região intraconal. É uma região bem protegida, né? Por quê? Porque é uma região mais nobre onde se encontra esse nervo óptico. Então, eles vão caminhando para frente, né, esses músculos vão caminhando para frente e vão se inserir no globo ocular. Mas aí, eu falei um pouquinho dos músculos, que a gente vai deixar um pouco mais para frente, para a gente lembrar dessa estrutura mais nobre. E aí você observa alguns nervos, né? Esses nervos, eles passam ou dentro desse cone muscular, ou passam fora desse cone muscular. Toda a estrutura, toda a anatomia é muito bem planejada. Então, se aquela estrutura, ou aquele nervo, ele vai caminhar um espaço menor para uma determinada área, ele vai caminhar para uma determinada área, ele vai tentar percorrer um espaço menor. Então, esses nervos superiores, eles geralmente vão para áreas superiores, levar áreas superiores. Então, ele precisa já chegar na órbita numa região mais superior. Não adiantaria ele entrar na órbita nessa região mais medial e se prolongar, ficando um pouco maior, e quanto maior esse nervo, mais fácil uma lesão para ir para uma região superior. Então, esses três nervos aqui são os únicos que eles chegam na órbita nessa região superior. Todos os outros, eles chegam nessa região, vamos dizer, interna ou mais medial da fissura orbitária superior. Ok? E quais seriam esses nervos que passam superiormente, né? Nós temos o nervo lacrimal, que pelo nome você se espera que esse nervo vá para a glândula lacrimal, a gente vai ver o que acontece. Na verdade, ele vai, mas não tem tanta função lá. É o nervo lacrimal, o nervo frontal e o nervo troclear. Então, se a gente volta àquele slide anteriormente. Opa, então, ó, nós temos a fissura orbitária superior, aqui o forame óptico, e aqui nós temos a inserção dos músculos extraoculares, a origem dos músculos extraoculares, a inserção do globo ocular, com inserção do reto inferior, que a origem dele é aqui na parte anterior. Então, você observa essa anatomia aqui, ó, ok? Então, voltando lá. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre essa inervação. Nós temos o nervo trigêmeo, que é um nervo sensitivo. Ele tem um ramo oftálmico, um ramo maxilar e um ramo mandibular, que ele é um misto. O ramo mandibular ele tem a parte sensitiva e a parte motora. Mas vamos nos ater ao ramo oftálmico e o ramo maxilar, o nervo trigêmeo. Então, trigêmeo por quê? Porque ele tem três gêmeos. Então, o primeiro é oftálmico. O oftálmico, ele se divide em mais três. Então, trigêmeo tem três, que é o oftálmico, maxilar e mandibular. O oftálmico se divide em três. Quais são esses três? É o lacrimal, o frontal e o que está aqui dentro, que é o nasociliar. Ok? Se eu volto, não precisa decorar nada disso, anatomia a gente é mais visual, a gente vai discutir algumas coisas importantes, eu estou falando no contexto geral. Então, se a gente olha o dermátomo do nervo oftálmico, ele vai inervar, ele vai ser responsável pela parte sensitiva, né, dessa região superior da pele aqui, ó. Asa do nariz, parte frontal, pálpebra superior, né, cílios, essa região aqui supraciliar, então toda essa região aqui. Como ele vai mais para a região superior, é esperado que ele passe para a órbita na região superior. Então, o nervo lacrimal, o oftálmico é dividido no lacrimal, frontal e nasociliar. Então, o lacrimal vai para a região da glândula lacrimal, que é superior, o frontal vai para a região frontal, e o nasolacrimal é essa região aqui, ó, na região da ponta do nariz. Então, quando a gente tem um zóster, que ele chega até a asa do nariz, é provavelmente desse nervo nasociliar. O restante vai ser adentrado aqui nessa região. Qual seria o restante? Seria o nervo abducente, que ele é único, o oculomotor, né, e um dos ramos do nervo oftálmico. Então, essa imagem mostra mais uma vez o trigêmeo.
que se divide em três, né? Que o primeiro aqui é o oftálmico, o maxilar e o mandibular. O mandibular a gente não tem muita relação com a órbita, nós temos o oftálmico e o maxilar. O maxilar ele se divide em dois, aqueles dois orifícios iniciais que eu falei para vocês, que não precisa nem decorar, porque a gente viu lá no começo que tínhamos o zigomático, então nós tínhamos o forame zigomático, então nós temos o nervo zigomático, que sai por esse forame, e nós temos o nervo que sai lá na frente da órbita, que era o forame infraorbitário. Então nós temos o nervo infraorbitário. Então esse nervo sensitivo, o maxilar, ele se divide em dois nervos que passam naqueles orifícios específicos, zigomático e infraorbitário. Uma coisa interessante desse slide, e a coisa mais uma das coisas mais importantes da inervação, é essa estrutura pequena aqui, ó, chamada de gânglio ciliar. Então, o gânglio ele é formado por corpos celulares fora do sistema nervoso central, né? Então, esse gânglio celular ele é formado por corpos celulares. E qual a função desse gânglio ciliar? Então, esse gânglio ciliar ele recebe um ramo parasimpático, recebe um ramo sensitivo e um ramo simpático. Ele tem três vias que passam por ele. Ele serve de um ponto de comunicação para dentro do olho. Se vocês notarem aqui, aqui é um gânglio ciliar, então nós temos os nervos ciliares que saem desse gânglio ciliar. Esses nervos ciliares eles entram na parte posterior do olho e esse nervo ele entra no globo ocular para alguma função, né? Então, lembrando que nesse gânglio ciliar nós temos uma porção motora, que vai fazer contração muscular em algum canto. Nós temos a porção sensitiva, responsável pela sensibilidade. E aí, na próxima imagem, eu mostro essas funções. Mas o mais importante é lembrando que, de onde vêm esses ramos, né? A parte parasimpática, que é a parte motora, ele vem das terminações dos núcleos superiores de Eden-Westphal. Eles descem, eles utilizam, vamos dizer assim, eles parasitam assim o terceiro par, né? São o núcleo do terceiro par. O parasimpático ele vai com essas fibras do oculomotor, né? Externamente, isso é uma coisa importante em anatomia, neuroanatomia, né? Quando a gente falar de pupila, paralisia, midríase, biose, saber a neuroanatomia para saber a importância e a localização de onde está esse nervo. Então, o terceiro par ele desce, né, na parte superior, e na parede desse terceiro par desce também esse parasimpático, essa via parasimpática. Quando aquele nervo do terceiro par penetra na órbita, aquela via parasimpática sai do nervo e entra, está aqui um dos ramos do terceiro par, que é o reto inferior, oblíquo inferior, que vai para a região do oblíquo inferior, que vai para a região do reto inferior. Ele dá esse ramozinho aqui parasimpático que entra no gânglio ciliar. Esse ramo parasimpático ele faz uma conexão aqui dentro do gânglio ciliar e vai entrar no globo ocular. E ele vai inervar, esse parasimpático, dois músculos intraoculares. Eu não falei que são 6 músculos extraoculares, então nós temos 3 músculos intraoculares. Então ele vai ser responsável pela contração de 2 desses músculos intraoculares e ele chega na parte posterior através desses nervos ciliares. Então o gânglio ciliar recebe essa via parasimpática que vem junto com o terceiro par, dos subnúcleos de Eden-Westphal, recebe uma via simpática. Essa via simpática ela vem do plexo carotídeo simpático, né? Que vai passar pelo gânglio ciliar e vai utilizar essa via dos ciliares curtos para entrar no globo ocular. E aí ele vai ter algumas ações, além da ação vasoativa, né, dos vasos, tem uma ação de um dos músculos extraoculares, então a gente fecha
os músculos intraoculares, 2 músculos intraoculares é inervado pelo parasimpático e apenas um músculo intraocular é inervado pelo simpático. E existe também esse outro ramozinho aqui, um ramo sensitivo, que vai dar a sensibilidade de uma das regiões, que é na parte anterior, que é da córnea, né, e da íris, que é esse ramo sensitivo que passa por esse gânglio ciliar. Mas o mais importante nesse gânglio ciliar é saber que tem uma via simpática, tem uma via parasimpática. Ele recebe essas vias, a única que faz conexão nesse gânglio ciliar é o parasimpático. A outra não faz conexão, utiliza apenas esse caminho para conseguir penetrar na órbita. E quando eu falei para vocês que nós tínhamos o nervo lacrimal, então vamos pensar, o nervo lacrimal deve ir para a glândula lacrimal, então deve ter alguma função na glândula lacrimal. Lembrando que esses nervos, eles são ramos do trigêmeo, né? Esse trigêmeo, ele é puramente sensitivo à parte oftálmica. Então, oftálmico, mandibular, maxilar. Oftálmico tem 3, que é o lacrimal, frontal, nasociliar. Lacrimal e frontal passa pela região superior da fissura orbitária superior. Com esse nome, nervo lacrimal, o que é que ele faz? Ele apenas surge superiormente, entra na glândula lacrimal e vai inervar a porção da pálpebra superior, porque ele é sensitivo. Então, qual é a ação dele na glândula lacrimal? A glândula lacrimal é uma glândula que produz lágrima, né? Então, quem faz essa liberação dessa contração de ácido? Então, essa contração muscular também é uma via parasimpática. Só que essa via parasimpática, ela vem desse ramo inferior do zigomático, através desse ramo comunicante aqui, ó, ele entra nessa via do nervo lacrimal para atingir o nervo lacrimal. É como se fosse o gânglio ciliar. O gânglio ciliar, ele não recebe uma via parasimpática que vem do terceiro par, né? E aí ele entra nesse gânglio ciliar e entra na órbita, entra no globo ocular. Então é a mesma coisa. A via parasimpática que vai contrair esse ácido, né, vai liberar essa secreção quando ela sofre um estímulo, ou quando a gente tem um estímulo de emoção, que ele produz uma grande quantidade de lágrima, ou quando cai um corpo estranho no olho, eu preciso de uma quantidade maior de lágrima para lubrificar e tentar tirar esse corpo estranho, quando tem lacrimejamento, né? Então, ele é produzido através dessa informação superior que vem pela essa via parasimpática que chega na glândula ciliar utilizando o nervo lacrimal, que é mais ou menos isso aqui, né? Mostrando uma via, esse nervo, esse parasimpático, ele aproveita o nervo facial, que é o 7º par, ele entra, faz uma conexão no gânglio. Então, lembra que no terceiro par ele recebe fibras parasimpáticas superiores, né? Essas fibras parasimpáticas utilizam o terceiro par, mais ou menos aqui, ó, as fibras parasimpáticas utilizam o nervo facial. Lá no gânglio ciliar, essa via parasimpática entra no gânglio ciliar e depois entra no globo ocular. Aqui do mesmo jeito. O parasimpático, ele usa esse gânglio ptérico-palatino para entrar na órbita e aí, através dessa via, chega na glândula lacrimal. Então, o córtex superior, mais uma vez, para a gente terminar a anatomia, nós temos o trigêmeo, né? Aqui a porção mandibular, porção maxilar e a porção oftálmica, que se divide em 3, ó, a lacrimal, a frontal e a nasociliar. Só que a nasociliar, se vocês perceberem, ela desce um pouco, porque ela passa dentro daquele espaço do cone muscular. Aqui a gente está na porção mais superior da fissura orbitária superior. Então, nós temos esses 2 nervos, e aqui nós temos um nervo mais longo da órbita, que é o troclear. Então, o troclear também é superior, porque ele vai para a região superior, onde se encontra essa região aqui da tróclea, que é o oblíquo superior. Aqui nós temos o quiasma óptico, aqui com o nervo óptico, e nós temos aqui uma estrutura muito interessante. Nós temos aqui o plexo carotídeo dando a sua porção adrenérgica aqui, ó. Então, se vocês perceberem aqui fininho, né?
Então, é a porção adrenérgica que vai entrar na órbita e que vai também para aquela região do gânglio ciliar. E esse azul aqui, em vermelho é artéria, né? Em azul é veia, né? Então, nós temos um seio aqui, um aglomerado de vasos aqui que forma um seio. E esse seio é o seio cavernoso, né? E vocês já ouviram falar de fístula carótida cavernosa. Então, nós temos aqui uma íntima relação entre seio cavernoso, que é esse em azul, e aqui a carótida. Quando a gente tem trauma, principalmente, a gente tem uma comunicação por lesão desse fluxo arterial e venoso. E aí nós temos algumas complicações. Então, a gente acha que nunca usa o estetoscópio na oftalmologia, salvo engano. É o único momento que a gente consegue utilizar o oftalmoscópio, especificamente para oftalmologia, oftalmoscópio não, disse errado. A gente, para fazer a ausculta, né, desse sopro, porque vai dar um sopro aqui, ó, então a gente consegue escutar, né, um soprozinho colocando na órbita quando a gente tem o seio cavernoso em comunicação com essa porção da carótida, que é a carótida interna. E aí algumas lesões, vocês já ouviram falar também de trombose do seio cavernoso. Então, a gente pode ter trombose do seio cavernoso por um leque de diagnósticos diferenciais. Mas o que a gente vai observar clinicamente? Então, se vocês perceberem, nós temos aqui o terceiro par, né? O quarto par, o sexto par, são nervos que se encontram numa íntima relação com esse seio cavernoso. Então, qualquer trombose ou lesão vai levar a uma oftalmoplegia, né, desses nervos aqui. Então, é um dos diagnósticos diferenciais, devemos pensar quando a gente tem uma infecção na órbita, né, até uma lesão de pálpebra, de pele, a gente pode ter uma trombose através de um processo infeccioso que chegue drenado por essa parte que sai da órbita para essa região interna do crânio. Está aqui um corte mais profundo, a gente observa os músculos, aqui o reto, o oblíquo superior, o reto medial, o reto lateral, o reto inferior, aqui o reto superior e aqui o levantador da pálpebra superior, aqui aqueles nervos que eu falei que eram os ciliares, né? Se vocês observam aqui é o gânglio ciliar. Então, se a gente tem um gânglio ciliar, os nervos que saem dele são os ciliares. Aí você, opa, espera aí. E esses outros nervos aqui ao lado também são ciliares. Ótimo. E como é que eu consigo diferenciá-los? Porque aqui, se vocês notarem, o trajeto é pequeno e aqui o trajeto é maior. Então, esses são os ciliares curtos e esses são os ciliares longos, né? Então, a anatomia vai tornando fácil, mas a gente vai dicotomizando, né, as estruturas, vai aparecendo muita estrutura. Então, gânglio ciliar, ciliares curtos, e aqui ciliares longos. Aí alguém vai dizer, mas não tem os ciliares lá na frente do olho? Também existem os ciliares lá na frente do olho. Por isso que esses daqui recebem o nome de ciliares posteriores curtos e ciliares posteriores longos. Ainda tem os ciliares anteriores que não vamos entrar nesse detalhe. E essa imagem é uma das mais importantes também quando a gente lida com oftalmologia relacionada à clínica e até para um clínico neurologista, para a gente entender um pouco sobre as alterações pupilares. Então, vamos lá. Então, tudo que eu falei, a gente consegue tirar um pouquinho da importância para a nossa clínica. Vamos lá ver se a gente consegue relembrar. Então, aqui é o terceiro par, né, o óculo motor. Ele vai inervar o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o oblíquo inferior e o levantador da pálpebra. O reto lateral, pelo abducente, e o oblíquo superior, pelo nervo troclear. Esse músculo, o nervo oculomotor, ele se divide, quando entra na órbita, no ramo superior e no ramo inferior, tranquilo. Junto com esse nervo oculomotor, nós temos aqui, aqui superiormente, o núcleo do oculomotor, de Ewing-Westphal. Ele recebe fibras parasimpáticas, ele caminha, só que caminha na parte externa desse músculo, desse nervo.
ok? Ele caminha na parte externa, quando chega dentro da órbita, ele sai desse nervo oculomotor e ele entra no gânglio ciliar. Okay? Então, gânglio ciliar ou também gânglio oftálmico. Né? Ou também gânglio oftálmico. E aí ele faz uma sinapse nesse gânglio, entra nas ciliares curtas, aqui por trás do olho, e eles vão inervar um músculozinho aqui, que é o músculo esfíncter da pupila, e outro músculo aqui, o músculo da acomodação, chamado de músculo ciliar. Então, esse músculo aqui, ó, aqui é o globo ocular, né? Aqui é a córnea, aqui é o cristalino, que é uma lente intraocular, que é o cristalino. Aqui seria a íris. Tá? Então, na íris, nós temos dois músculos, um que fecha a pupila e o outro que abre a pupila. O que fecha a pupila é o esfíncter da pupila. O que abre a pupila é o músculo dilatador da pupila. Então, essa via parasimpática, ela vai inervar esse músculo que fecha a pupila, então, consequentemente, causando miose, e ela vai também inervar esse músculo ciliar, que tem forte relação com essa lente, causando acomodação. Então, tudo que quando eu preciso ver para perto, eu tenho que realizar um processo chamado de acomodação ocular. E essa acomodação ocular ela é ativada pelo parasimpático. Então, quando nós temos a via parasimpática entrando em atividade, nós vamos ter uma miose, que é uma contração, e nós vamos ter um processo de acomodação, que é de visão para perto. Então, quando eu tenho uma paralisia nessa via parasimpática, eu perco essa capacidade de contrair, então fica só o seu antagonista agindo, então ele vai ter uma midríase. Então, uma paralisia do parasimpático, nós vamos ter uma midríase. É isso? Concorda? Ou não? Cadê vocês? Estão aí? Não. Né? Preste atenção. E aí, o parasimpático, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir uma paralisia dessa ação. Então, nós vamos ter, eu vou passar um pouco mais à frente para explicar um pouco melhor para vocês, nós vamos ter uma dificuldade de acomodar esse olho. Uma dificuldade de acomodar esse olho. Uma paralisia acomodativa. Então, para perto, você vai ter dificuldade. Ok? Tudo bem. Essa via aqui, ó, em vermelho, tudo que a anatomia tiver tracejado em vermelho, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos uma via simpática aí. Né? Então, aqui na carótida, ó, na carótida interna, nós vamos ter o plexo carotídeo interno. O plexo carotídeo interno. E aí ele entra na cavidade orbitária, se comunica com o gânglio ciliar, mas não faz conexão com esse gânglio ciliar, e entra nas ciliares curtas. Aí você, mas eu estou vendo também aqui uma comunicação nas ciliares longas. Ela também entra pelas ciliares longas. Tudo que é ciliar posterior recebe porção adrenérgica. A única porção que recebe o parasimpático é aqui nas ciliares curtas, porque o parasimpático ele precisa do neurônio motor, já que sua ação motora vai ser na parte dos músculos intraoculares. Ok, pessoal? Então, o parasimpático ele causa miose e causa acomodação. E o simpático ele causa o quê? Uma dilatação, porque ele vai atuar nas fibras responsáveis pela dilatação da pupila, ele causando midríase, ok? Causando midríase. Vamos lá. Então, nós temos duas síndromes aqui. Né? Quando a gente tem parasimpático, ele vai atuar
na acomodação do visual e vai atuar no músculo esfíncter da pupila, né, causando a miose. Então, se eu não tenho essa ação dele, a gente vai ter uma paralisia do terceiro par. Ou uma paralisia específica do parasimpático. Então, as duas coisas podem cursar com a perda dessa capacidade de miopização, né, do olho ficar menor, né, a pupila ficar menor e perder a capacidade de acomodar para perto. Acomodar é para perto. Então, nós vamos ter um olho com a dilatação da pupila. Então, nós temos um olho com a dilatação da pupila. Perfeito. Então, aqui é você está jogando luz no paciente, uma pupila contraiu, né, e a outra pupila ela não contraiu, ela ficou paralisada, ela está lá em midríase. Então, a ação do parasimpático ele não está atuando. Essa paralisia do parasimpático ele pode ser específica apenas do parasimpático, né, ou pode ser do nervo oculomotor, porque o nervo oculomotor também não tem o parasimpático. Como é que eu vou diferenciar um do outro? É só pedir para movimentar o globo ocular. Se eu tenho uma midríase paralítica, nesse caso aí, uma midríase nesse olho, mas o olho está se movimentando, então o oculomotor aparentemente está normal. Então, pelo menos até aquela região do oculomotor, o parasimpático ele está agindo. Mas se eu tenho apenas o parasimpático afetado, então provavelmente a lesão vai ser depois que sai aqui do terceiro par, nessa via aqui. Então, nós temos uma lesão nesse gânglio ciliar. Então, a lesão do parasimpático nesse gânglio ciliar, desculpa, nós temos uma síndrome chamada de Adie-Jones, ou de Adie, enfim. Então, nós temos uma dificuldade de olhar para perto, porque o parasimpático ele vai inervar o músculo ciliar, e nós temos uma paralisia do esfíncter da pupila. Então, nós temos uma midríase. Perfeito? Ok, em contrapartida, tem várias síndromes e várias doenças relacionadas com pupila. Mas quando eu selecionei duas aqui para vocês, então nós temos a outra que seria a de Horner, de Claude Bernard Horner. Então, a gente olha nesse paciente aqui, ó, tá? Será que a pupila está dilatada, a pupila está em midríase ou está em biose? Então, aqui não. Aqui nós observamos uma miose nesse olho esquerdo, né? Quando a gente vai testar os reflexos fotomotor e consensual, a gente observa que o olho direito ele constringe a pupila, ele dilata a pupila normalmente, e aqui nós temos uma miose paralítica naquela região ali. Então, se a gente tem aquela miose, ou se pelo menos ela dilata um pouquinho, mas não dilata muito, provavelmente não temos atuação do sistema parasimpático. Então, esse sistema parasimpático aqui, ó, ele não está agindo. Esse parasimpático ele vem de mais de baixo, ó, né? Dessa porção mais torácica aqui, ó, né? Que vai na carota interna. Então, é alguma coisa, alguma compressão nessa região, como, por exemplo, o tumor de ápice da órbita, que está ocasionando essa compressão do simpático. E essa compressão do simpático, ela vai causar, então, uma ausência de estímulo simpático da órbita. Consequentemente, uma das ações do simpático é inervar o músculo dilatador da pupila. E aí, como não dilata, como não estimula esse músculo, então nós temos aqui só a ação do seu contralateral, que é o esfíncter da pupila. Então, nós temos uma miose. Então, enquanto na síndrome de Adie nós temos uma midríase, na síndrome de Horner nós temos uma miose. Ok? Uma coisa importante é que esse olho ele se encontra um pouco mais para dentro. Vocês notarem, nós temos uma possível enoftalmia nesse caso aí, né, que é duvidosa,
porque, na verdade, o que ocorre é a pálpebra, que ela cai um pouco. Quando a gente vai estudar a pálpebra, a gente viu que o músculo que faz movimentar, levantar a pálpebra é o músculo levantador da pálpebra, que é o terceiro par. Mas só que ele não é um músculo, apenas não é só ele que é responsável para essa movimentação, mas sim também o músculo simpático, que se encontra junto na pálpebra, existe um músculo lá. Então ele perde sua ação motora, e aí ele cai um pouquinho. Nós temos uma pseudopitose aqui nesse caso. Então nós temos uma tríade, que na síndrome de Horner seria a miose, a pseudopitose e a enoftalmia. Ok? Beleza. Então vamos dar uma paradinha aqui só para ver se vocês têm alguma dúvida e eu beber alguma água. Os monitores querem perguntar alguma coisa, querem lembrar alguma coisa que eu não falei. Vocês estão aí ou eu estou só? Então, estamos aqui, professor. Só para lembrar que o gabarito das questões vai ser postado lá no grupo do Telegram com a devida explicação após a aula, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever aqui no chat ou lá no grupo que a gente tira. Certo, estou vendo agora aqui o chat. Ok, então vamos seguindo. Vocês estão escutando barulho de cadeira? Tem que ajeitar essa cadeira aqui. Então vamos lá, vamos seguindo. Então as pálpebras. Então as pálpebras são estruturas de proteção. Então nós temos a pálpebra superior, a pálpebra inferior, protege a parte anterior da órbita. E a órbita contém o globo ocular. Então aqui nós observamos a esclera, aqui a íris, por cima está a córnea que é transparente, e aqui a pupila, né? Onde então, temos os músculos esfíncter e dilatador da pupila. Em cima da esclera nós temos a conjuntiva. Então as pálpebras, aqui é a pálpebra do esquerdo, o tímulo esquerdo, ela externamente ela é aderida à parte superior da parte inferior, e na parte medial existe esse espaçozinho. Se vocês notarem, aqui ela é aderida, ó, aqui existe esse espaço, chamado de porção lacrimal dessa pálpebra, porque a lágrima é produzida pelas pálpebras e ela vai se direcionar nessa região, que é também do lago lacrimal, para ser escoada, então, através de um ponto lacrimal inferior e de um ponto lacrimal superior. Ok? Essas pálpebras, elas, se vocês notarem aqui, ó, nós temos os cílios, são em torno de 3 fileiras superiores e 2 inferiores, e nós temos cílios maiores em cima, chamados de supercílios. Enquanto os supercílios, a função é proteger que o suor caia e interfira com a qualidade visual, né, já que tem um pH diferente. Só ouvindo uma pergunta aqui. Depois eu respondo, já já. Os supercílios protegem, então, desse suor, enquanto os cílios eles servem de radar, né? Eles são radares que observam as ondas de propagação de algum objeto que esteja se aproximando da órbita. E aí ele percebe isso e atua fechando esse olho. Então, o que faz o olho fechar é o músculo orbicular, que faz o olho abrir, né, levantar a pálpebra, levantador de pálpebra superior. Nós temos também o retrator palpebral. Não existe o abaixador da pálpebra inferior, é o retrator palpebral. Okay? Então, enquanto o oblíquo ele vai fechar, o levantador da pálpebra e o retrator eles vão abrir as pálpebras. E esses cílios, eles têm uma disposição, né? Eles nascem na borda da pálpebra e o superior ele faz uma curva superior para fora, o inferior ele faz uma curva para baixo, inferior.
E pode ocorrer uma alteração dessa conformidade, né? Ou ele pode nascer no lugar correto e alterar seu trajeto, ou ele pode nascer no local errado. Então, a origem dele é na lamela anterior, na parte externa dessa pálpebra. Na parte mais interna da pálpebra, a gente chama de lamela posterior. Então, nós temos algumas imagens aqui, vocês já viram em aula, quando os cílios eles nascem na parte interna da pálpebra. Então, é chamado de distiquíase. E isso causa muito desconforto, porque o cílio ele fica em contato direto com o globo ocular, né? Em contato direto com o globo ocular. E aí vai causando sensação de corpo estranho, vai causando inflamação, podendo causar úlcera, né? Os cílios precisam ser retirados. Mas, às vezes, os cílios eles nascem na posição correta, que é na lamela anterior, e aí eles se desviam e tocam o olho, chamado de triquíase, ok? Chamado de triquíase. E, às vezes, as pálpebras, elas podem, com a idade, elas ficarem mais frouxas e cair. E aí você consegue ver mais fácil a conjuntiva palpebral. Então, isso é chamado de ectrópio. Ectrópio. E por algum processo inflamatório, infeccioso, as pálpebras elas podem se dobrar, né? Ela pode entrar, chamada de entrópio. E nesse caso, os cílios também vão irritar o globo ocular, como esse caso aqui, ó, levando a úlcera de córnea. Vamos aqui, uma dúvida de Clara. Professor, só uma dúvida. O senhor comentou que a origem de todos os músculos extraoculares são no ápice, exceto o oblíquo inferior. Onde seria o dele? Então, o dele é na parte anterior da órbita, um pouquinho dentro da cavidade orbitária, né? Logo atrás da órbita, da borda infraorbitária. E em relação aos nervos da fissura orbitária inferior, são dois. Opa. Só voltar aqui até eu dar uma descansada. Ó, então aqui nós temos a fissura orbitária inferior, a fissura orbitária superior. Então, é só lembrar desses dois pontos anatômicos aqui, ó. Um ponto anatômico que é o forame zigomático e um ponto anatômico que é o forame infraorbitário. Então, forame zigomático porque está no zigomático e forame orbitário porque está, forame orbitário inferior está no maxilar. Então, o forame zigomático passa o nervo zigomático. E esse que se encontra na fissura, no forame infraorbitário, passa o nervo infraorbitário. Então, os dois eles passam por essa região, mas eles chegam nessa região pela fissura infraorbitária. Então, são os únicos dois nervos que passam pela fissura infraorbitária. Perfeito? Então, vamos continuar aqui com finalizar nossa revisão. Ok. Então, a pálpebra, ela se divide numa porção anterior e na porção posterior. A porção anterior é essa aqui em rosa, vermelho, a porção posterior é essa em amarela. Lamela anterior, lamela posterior. Na lamela anterior, nós temos algumas glândulas. Na lamela posterior, outras glândulas. Essas glândulas, em conjunto, elas formam uma parte do filme lacrimal. O filme lacrimal ele tem que ser sempre produzido, né, para lubrificar os olhos. No filme lacrimal, nós temos enzimas que são bactericidas que limpam as células e protegem a córnea, né, de alguma infecção, né. Existem bactérias que não precisam de lesão e pode ter qualquer lesãozinha na córnea e aí ter infecção. Existem outras bactérias que não precisam ter lesão na córnea e ter infecção. Então, a lágrima presente ali, ela vai lubrificando a córnea e limpando esses agentes para evitar alguma lesão de córnea, que é a mais grave, uma ceratite levando a úlcera. Quando não tem produção dessas lágrimas, de lágrima, por algum motivo, ou um motivo externo, ou um motivo fisiológico, ou infeccioso, nós temos o olho seco, né? Que o olho seco ele dá desconforto, sensação de corpo estranho, altera a qualidade visual. E aí, para a gente entender
como é que ocorre essa fisiologia, a gente precisa entender primeiro as glândulas que produzem esse filme lacrimal. Então, o filme lacrimal ele tem 3 porções. Uma porção mais em contato com o ar, que é a mais externa, que é a porção lipídica, e é isso que a gente vai falar agora. Essa porção lipídica é produzida por essas 3 glândulas aqui. Ó. Essa glândulazinha aqui, pequena, de Zeiss, se vocês perceberem, ela tem um condutozinho que vai desembocar, ó, no cílio, tá? Nessa região aqui do folículo piloso. Nós temos essa outra glândula aqui, que é a glândula de Moll, que o seu conduto vai ser atrás, desembocar atrás do cílio, e uma mais interna, que é um conduto maior que une todas essas glândulas, que é a glândula Meulbomies. Então, na pálpebra, nós temos 3 glândulas. Glândula de Zeiss, glândula de Moll e glândula de Meulbomies. Em conjunto, elas produzem a porção mais externa do filme lacrimal, que é a porção lipídica, que é uma porção gordurosa. Né? Quando a gente tem infecções dessas glândulas, nós vamos ter uma blefarite. Blefaros vem de pálpebra e ite de inflamação. Então, nós vamos ter uma blefarite. Às vezes, o oftalmologista ele fala, você tem uma blefarite anterior, quer dizer que a inflamação ocorreu na lamela anterior ou nas glândulas de Zeiss, de Moll. Ou ele pode dizer que você tem uma blefarite posterior, que é numa glândula de Meulbomies ou Meulbomies. Mas a gente considera uma blefarite. Fica mais fácil para o leigo. Então, inflamação das pálpebras. Só que, às vezes, além do processo inflamatório, nós temos um entupimento desse conduto. Então, nós temos uma inflamação, o conduto fechou, e aí produziu um cisto inflamatório. Então, isso é chamado de ordéolo, né? Ou o T-sol. E, às vezes, nós temos, vamos dizer, um processo asséptico, na qual se fecha o condutozinho aqui, por exemplo, ó, e aí ocorre uma secreção que é produzida e forma um acúmulo desse processo lipoproliferativo, que é o calazo, que não é um processo infeccioso. Vamos ver aqui exemplos. Então, se vocês perceberem nessa imagem, nós temos a hiperemia, né, telangiectasia. Aqui é uma linha de separação dessa lamela anterior com a lamela posterior. Então, se a gente consegue encontrar alguns orifícios aqui, aqui tem um, outro aqui, tudo na lamela posterior. Então, são os orifícios da glândula de Meulbomies. Aqui nós temos o cílio, e logo depois do cílio, um pontinho de drenagem, que aqui é um orifício que não aparece, que seria esse daqui, ó, que é a glândula de Mohs. Então, atrás, Meulbomies, Mohs, e na frente, o cílio da glândula de Zeiss. Então, aqui, ó, Meulbomies, Moll, e aqui dá para ver dentro a glândula de Zeiss. Então, o que a gente percebe aqui são esse acúmulo aqui de substância, né, ó, formando uma adesão, né, aderindo aqui os cílios. Então, isso aqui é pus, que vem dos cílios, então, da glândula de Zeiss. Nós temos um cistozinho aqui, ó, está drenando, em Moll. E aqui, amarelo, ó, também, se você apertar aqui, como está apertando aqui, ó, sai uma secreçãozinha, ó, a glândula de Meulbomies. Então, nós temos uma blefarite, uma inflamação dessa, principalmente Staphylo strepto, dessa pálpebra, né? E aí tem pessoas que têm mais comumente blefarite, pessoas com pele mais oleosas, doenças dermatológicas. E o tratamento inicial é a limpeza dessa região. Então, como é que a gente faz essa limpeza? A gente orienta o paciente a usar um shampoo neutro, um shampoo de criança, de bebê, Johnson ou de outra marca, coloca umas gotinhas na palma da mão, faz uma espuma e passa com o dedo, com o cotonete nessa região, limpando essas secreções. Limpando essas secreções. E aí a gente orienta depois fazer uma compressa morna para melhorar essa drenagem, né, desse processo inflamatório, depois de em torno de 10 a 12 minutos, uma compressa morna. E aí a gente usa uma pomada que contém corticoide e antibiótico. Tem várias no mercado, com tolbaramicina, dexametasona, tolbaracin D e outras mais. Cefalexina, então, enfim.
tem várias aí no mercado. A gente orienta a usar de 8 a 8 horas, pelo menos uns 5 dias, ou uma semana. Nesse processo, limpeza, compressa, depois a limpeza e depois a pomada. E isso vai se resolver. Quando ele melhora, a gente orienta a continuar com o processo de limpeza, quando vai tomar banho, limpar os cílios, porque a gente lava os cabelos, né? Lava o rosto, supercílio, e lavar os cílios também com shampoo Johnson. Só que às vezes isso ocorre um fechamento desse canal, do conduto lacrimal. E aí o processo inflamatório se fecha lá naquele ambiente e começa a levar uma dor, um desconforto maior. A pálpebra fica toda vermelha, e isso é o ordéolo. Então, nós temos o ordéolo, que aqui é mais externo, que é da glândula isádimol, e aqui mais interno. Então, no ordéolo mais interno, a gente tem que entrar com antibiótico oral. No ordéolo mais externo, a conduta é semelhante inicialmente, né, à conduta da blefarite. Quando não se resolve, a gente entra com antibiótico oral. Lembrando que são lesões de pálpebra, de pele, e aí a gente viu que tudo que é nessa região é drenado, né, para a órbita, através de vasos orbitários, aquela veia orbitária superior e inferior, e vai para onde? Vai para o seio cavernoso. Então, a gente tem que ter cuidado nessas inflamações de pálpebra, nessas espinhas nessa região. A gente não deve ficar estourando isso aí, porque nossa mão é contaminada e aí pode levar para esse seio cavernoso algum agente infeccioso. E aqui a gente observa que não tem processo inflamatório, a gente tem como um caroço aí na pálpebra. Então, esse caroço é um processo lipoproliferativo, que é o entupimento desse conduto na glândula Meubômios, e aí forma um cisto, né, asséptico, uma massa, e aí você precisa, às vezes pode até utilizar corticoide injetável, pomada de corticoide, às vezes melhora, às vezes não. E aí, quando não melhora, a gente tem que drenar tirar esse calágio. No caso, nos ordéolos, a gente pode drenar também, né? Se não está se resolvendo com tratamento clínico, a gente também pode drenar sem problema. Então, falando da segunda porção do filme lacrimal, que é a porção aquosa, então quando a gente fala de porção aquosa, a gente lembra mais de água. Então, o filme lacrimal tem 3 porções. São 2 porções lipídicas na extremidade, uma é em contato com o ar, a outra extremidade é em contato com a córnea, né? E a do meio, que corresponde a 80% do filme lacrimal, é água. Né? Então, essa relação gordura-água, gordura, ela é importante porque evita que a pálpebra, o filme lacrimal, ele evapore. Então, quando a gente tem um processo inflamatório infeccioso dessas glândulas, como ordéolo, blefarite, então qual é o quadro clínico nesse caso? A gente vai ter uma diminuição dessa produção dessa porção de lágrima. Então, se a porção de lágrima dessas glândulas é a porção mais externa, então a gente não vai ter essa produção, vai ter apenas a camada aquosa e a camada embaixo de mucina. A camada aquosa vai evaporar, porque não tem a camada lipídica. E aí nós temos o olho seco. Então, além do processo inflamatório, nós temos um ardor nos olhos, uma queimação, porque o olho é seco, e pode ter, rebotamente, um lacrimejamento. Porque as pessoas, meu olho não é seco, porque ele lacrimeja. Não, ele é seco, o organismo sabe que ele está ficando seco, e aí ele produz mais lágrimas para lacrimejar. Então, vou usar colírio, o olho está chorando muito. Às vezes é por causa do olho seco. E um olho seco, ele pode levar a uma úlcera de córnea. Por quê? O olho seco, ele não tem aquela camada proteção da córnea, a córnea fica ressecada e ele vai tendo lesão, aceratite, as células vão inflamando, e se não tratado, pode levar a uma ceratoconsjuntivite seca. A inflamação da córnea e da conjuntiva pela falta de água.
Então, quem produz a camada aquosa são essas células aqui, de Krause e Wolfram, e quem produz a camada lipídica são outras células nessa região, mucina, são outras células nessa região aqui, da conjuntiva. Então, nós temos a camada lipídica, aqui a córnea, camada lipídica, aquosa e a camada de mucina. A gente está acabando já, então aqui só mostrando que um corte no supercílio, né? O paciente ele tem uma lesão na pálpebra, inflamação, levando a um edema de pálpebra, uma infecção, né? É uma cerulite, no caso, inflamação das partes moles. E tem duas coisas importantes aqui. A cerulite ela pode ser apenas na pálpebra, ou a cerulite ela pode estar dentro da órbita, né? Quando ela está apenas na pálpebra, é chamada de cerulite pré-septal, na frente do septo. O septo é um tecido que protege a órbita. E quando a gente fala de uma cerulite dentro da órbita, é uma cerulite orbitária. Ela é dentro da órbita. Isso é mais grave, porque a gente tem que lembrar as relações anatômicas da órbita. Na parte superior é com a fossa anterior do crânio. Então, uma cerulite orbitária, essa infecção, ela pode, já que é muito fina essa parede, o teto da órbita, ela pode entrar ali para alguma lesão e aí ascender para a cavidade craniana e levar uma meningite, né? Ou pode, essa cerulite, entrar também e causar uma trombose do seu cavernoso. Então tem que ter bastante cuidado. Nesse caso, uma cerulite pré-septal, o olho ele é branquinho, você abre o olho, não tem dor, ele movimenta bem o olho, pouca secreção, uma secreção líquida. E antibiótico, ele pode ser um antibiótico oral, ele vai tratar muito bem. Aqui a gente vai falar de DOMS, de dose, porque não é o caso. E quando é uma cerulite orbitária, que a inflamação já está dentro da órbita, então a órbita é um local com pouco espaço. Então, se tem um processo inflamatório, né, que puxa bastante líquido e causa edema, aquele olho fica com o olho congelado, ele não consegue se movimentar. Então, isso você tem que internar o paciente, né, fazer antibiótico intravenoso. Então, aqui só mostrando esse septo orbitário, que é onde liga o rebordo costal à pálpebra. Então, o que está por fora é a cerulite pré-septal e por dentro aqui uma cerulite orbitária, né? Aqui embaixo é a mesma coisa, enquanto em cima é o músculo levantador da pálpebra, que é o músculo retrator de pálpebra, e aqui nós temos o septo orbitário, separando o que está dentro da órbita da parte externa da pálpebra. Ok? Eu acho que a gente devia dar uma parada, a gente continua um pouco mais na próxima semana, já que a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Devido a esse contratempo que a gente teve. E agora eu passo a palavra para vocês, se vocês têm alguma dúvida, e a gente fala um pouquinho sobre as questões que os meninos podem projetar aqui. Ok? Obrigado, espero que tenham aproveitado. Pode abrir o microfone aí, André. Libera aí o pessoal para falar. Eu habilitei o microfone, quem quiser falar, acho que já consegue. Professor, eu tenho uma dúvida. É rapidinho. Quem está falando é André. Oi, André. Toda blefarite, no caso, é importante a gente passar uma pomada com corticoide, antibiótico, depende de cada caso. Depende da intensidade dessa blefarite. Às vezes, a blefarite é uma doença crônica, né? Então, às vezes, ele roda vários médicos achando que vários oftalmologistas achando que vai ficar bom da blefarite e ele não vai. Porque são múltiplos fatores que podem cursar com blefarite. Até o estresse pode dar blefarite. E aí, dependendo da intensidade da blefarite, a limpeza diária já resolve. Agora, quando você vê aquela pálpebra vermelha, né, aquela grossa, a borda da pálpebra já inchada, grossa, e aí ele já tentou, só o shampoo não melhora, então você pode fazer um ciclo de antibiótico. Lembrando que aquele ciclo é para tentar diminuir todo esse processo logístico inflamatório ali, e depois o que vai ficar de manutenção é mesmo a limpeza. Existem produtos que são comercializados, são um pouco mais caros,
como o Blefagel e outras medicações, outros produtos, que são lenços, né, que tem um pouquinho de shampoo, que é bem mais fácil. É como se fosse tirando uma maquiagem, a mesma coisa, são lenços que servem para isso. Mas no popular, o que se resolve mesmo é um shampoozinho Johnson. Então, a primeira escolha é o shampoo, a limpeza. Se aquilo não se resolve, ou se o processo já é muito, muito forte, né, muito agressivo, é o ideal que seja a compressa, a limpeza e a pomada. Então, inicialmente, faria só a limpeza. Não resolveu uma compressa, uma limpeza. E não resolveu usar uma pomada com corticoide e antibiótico, porque nem sempre a gente pode ficar fazendo corticoide e antibiótico no olho, principalmente por causa do corticoide, lembrar que pode levar a um aumento de pressão quando usado por longo período. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho um, André. É Luiz. Olá. Professor, quanto ao tratamento clínico da blefarite, do ordeulo, em quanto tempo eu devo esperar para o tratamento clínico fazer efeito antes de pensar numa drenagem? Eu vejo que não está resolvendo, aí eu penso numa abordagem mais uma cirúrgica. Quanto tempo eu deveria esperar o tratamento clínico? Então, vamos lá. Uma coisa importante, tudo que é de pele, de pálpebra, cabelo, o que for, depende muito do paciente. Porque, por exemplo, minha esposa é dermatologista, aí usa esse shampoo para crescer o cabelo, mas nem sempre eu uso, esqueço. Então, não estou fazendo o tratamento correto. Na pálpebra é o mesmo jeito. Eu tenho que seguir uma ordem, uma linha do tempo e ser contínuo. Não adianta eu fazer uma limpeza hoje, usar uma pomada, esquecer 2 dias. Então, se chegar ao paciente, olha, você só tem uma janela de tratamento. Se você não realizar dessa forma, não vai melhorar. Vai até levar a alguma resistência bacteriana. Então, você tem que fazer todo esse processo. E veja como é cansativo. Ele tem que acordar mais cedo, tem que fazer uma compressa na pálpebra. Depois da compressa, que vai liberar a secreção, tem que fazer um shampoo. E depois do shampoo, tem que usar a pomada. Então, isso aí tem que ser no mínimo de 7 a 10 dias. Tá? E sempre a gente pede um retorno entre 7 e 10 dias para observar como é que está o acompanhamento, como é que está a evolução. Porque a gente pode prolongar até 15 dias. Se não resolver nisso, ou porque não resolveu, porque ele fez bem, mas não melhorou, que é raro, ou porque ele não fez corretamente. E aí a gente parte para a drenagem. E além disso, ele precisa fazer isso às vezes 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia, dependendo do acometimento. Então, isso é meio cansativo, então não é fácil de fazer. A gente sabe que não é fácil. Além disso, a pomada ela é viscosa. Quando ela entra em contato com o olho, é uma pomada oftálmica, ela é para entrar em contato com o olho. Mas quando ela entra em contato com o olho, o que é que ocorre? Altera o pH desse filme lacrimal e o olho fica embaçado por causa da viscosidade. E fica embaçado assim uns 5 minutos. Quem já usou pomada aqui, quando pisca no olho, fica aquele negócio meio embaçado. Então o paciente não gosta. Então, às vezes, ele não usa de manhã, porque ele sai pelo trabalho. E principalmente mulher que usa, fica aquela gosma nos cílios. Então, às vezes, não usa corretamente. Então, você tem que pedir que retorne uma semana para você ajustar isso no paciente. Se ele faz corretamente, 80%, 90%, até mais, vai se resolver nesse período. Por exemplo, eu só drenei uma vez um caso porque não melhorava e o negócio estava piorando, mas geralmente se resolve. Não precisa de muito dificuldade, não. Depende muito do paciente nesse caso. Quando você usa um comprimido, é bem mais fácil. Comprimido agora, daqui a 8 horas ou outro, bem tranquilo. Quando é para fazer vários procedimentos, né, durante o dia, já é mais difícil. A adesão é mais difícil. Mais alguém tem alguma dúvida? Pessoal, pela questão do horário, as questões e a explicação das questões eu vou estar colocando lá no grupo do Telegram, certo? Tudo bem explicado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comunicar por lá ou no privado com qualquer um dos monitores.
E a gravação dessa revisão, ela vai estar no nosso canal do YouTube até amanhã, certo? Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo Telegram e até amanhã vai estar o link, certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Vocês estão aí mesmo ou vocês deixaram ligado? Vamos ver. Gabriel, você está aí? Eita, olha a chamada. Luiz, eu escutei a voz dele. Beleza, pessoal. Então, na próxima semana a gente vai entrar nos casos clínicos, mas eu vou finalizar um pouquinho nossa revisão. Lembrando, quem for do 8º período, e se por acaso a gente retornar em algum momento da vida ainda esse 8º período aí, a gente também tenta fazer uma revisão geral antes da gente começar de onde a gente parou, ok? Então, mais uma vez, eu queria parabenizar o pessoal dos meninos da monitoria, né, pela iniciativa de trazer, nesse período suplementar, alguma atividade relacionada à oftalmologia, que já não é muito na nossa graduação, né? E espero que isso se repita agora com mais frequência, ok? Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Obrigado, professor, e obrigado a todos que participaram. Tenham um bom final de semana e uma boa tarde.